Pi Tesouro Selic a partir de R$30, taxa zero de verdade. Vem pra pi.com.br. Bom dia, pessoal. Eu sou Vanessa Gonçalves e a gente está em mais um Morning Call. Hoje eu tô com a Gabriela Fernandes. Bom dia, Gabi. Tudo bem? Oi, bom dia, Vanessa. Tudo certo? E você? Tudo ótimo. Bom, Gabi, vamos começar falando do cenário internacional, né? A grande expectativa do mercado hoje é sobre o anúncio, né, do Fed. Tem corte de juros aí? Tem. Acho que o mercado já está bastante precificado e bastante confiante de que vai ter esse corte de juros de hoje. Acho que a grande dúvida é se haverá outros cortes de juros nas próximas reuniões, né? Então, acho que o mercado está ansioso para ver o que o Fed vai sinalizar em termos das decisões das próximas reuniões de política monetária. Tá certo. Bom, a situação do petróleo lá na Arábia Saudita, né, mexeu bastante com o mercado no começo da semana, mas parece que a normalização da situação vai ser mais rápida do que todo mundo imaginava, né? Mas o risco geopolítico continua, né? O Trump está lá pressionando, querendo saber se foi o Irã que atacou ou não. Como que vocês avaliam isso, né? Ontem a Petrobras teve uma grande queda, né? Por conta da baixa, né, do petróleo, enfim, queria que você comentasse isso com a gente. Eu acredito, eu concordo totalmente com você, né? A gente teve um evento que foi um evento que de fato, né, balançou muitos preços e tudo mais, mas parece que vai ser normalizado de uma maneira mais rápida do que esperado. E aí o problema é o seguinte, a gente tem que ver, é engraçado porque apesar de a Arábia Saudita ter sido atacada, ela não tem apontado tanto o dedo para o Irã quanto os próprios Estados Unidos. Então, a ideia é tentar entender por que os Estados Unidos estão, de maneira até tão rápida, foram lá, apontaram de onde vieram os mísseis, que vieram, o drone, que de fato vieram do Irã. Então, a ideia é ver os próximos desenvolvimentos em torno disso, se a gente consegue arrumar algum acordo ou se a gente vai ter um período ali de alerta geopolítico mais alto naquela região. E vale lembrar, enfim, de toda a questão nuclear e de daqueles conflitos naquela região. É verdade. Bom, a gente teve hoje também a divulgação, né, de alguns dados da Europa, né, registro sobre carros, construção, a indústria na Itália, desculpa, e falando, né, que tem um cenário de pressão negativa de crescimento. Isso é preocupante, né? Sim. A Europa tem sofrido bastante. Os números, por exemplo, de crescimento da Alemanha são assim comparáveis aos da crise de 2008 e 2009. Então, assim, realmente eles estão vivendo um momento de contração. Isso acontece porque, principalmente a Alemanha, né, é um país muito exportador, é um país muito voltado para o comércio internacional. E aí, com a queda no comércio internacional que a gente tem visto desde o começo da guerra comercial, eles têm sofrido bastante com isso. Então, tem sido... até o ECB, né, o Banco Central Europeu, tem tomado medidas para tentar mitigar essa queda no crescimento, mas, por enquanto, ainda não tem tido sucesso, né? Então, realmente, é o ponto fraco ali do crescimento do mundo, certamente é a Europa no momento. É verdade. Bom, agora vamos falar de Brasil, né? A gente tem visto aí essa questão da CPMF, né? A queda do Marco Sintra por conta disso, mas hoje o Paulo Guedes foi ao Valor e deu uma entrevista que o governo está pensando numa alternativa à CPMF. Será que o fantasma voltou? Eu acredito assim, o Paulo Guedes, ele quer muito fazer a desoneração da folha de pagamentos, né? Enfim, é um objetivo que ele tem claro na cabeça dele, de acordo com as entrevistas. E aí, com isso, ele precisa arrumar uma fonte de receita para compensar essa desoneração da folha de pagamentos que ele quer implementar. Então, acho que nos jornais já se falou de diversas alternativas, como a questão do sistema S, de você voltar a usar esses recursos. Hoje nos jornais tinha alguma coisa no sentido de você desistir do projeto de redução das faixas do imposto de renda, né, que era um projeto também do Jair Bolsonaro. Então, assim, acho que a ideia que ele quer muito fazer essa desoneração da folha de pagamentos. Acho que tem uma certa razão, assim, realmente, né, acho que o Brasil onera demais a folha de pagamentos e isso acaba coibindo a geração de empregos, mas, enfim, para fazer disso de uma forma fiscalmente responsável, parece que ele está tentando olhar em todas as fontes possíveis de receita para conseguir esse objetivo.
É verdade. Bom, falando de um assunto que aconteceu ontem também, essa questão do fundo eleitoral que foi aprovada correndo ali na CCJ do Senado, né? Isso vai impactar o mercado hoje? Acho que não tem um efeito tão direto, não. Acho que a gente está ali num período em que tem alguns desses pequenos riscos aí que podem chacoalhar um pouquinho o mundo da política, como essa questão do fundo eleitoral, tem umas diversas CPIs, né, que estão também para ser implementadas, fake news, lava-toga. Acho que, enfim, isso acaba... São questões que acabam um pouco mitigando aos poucos o governo do Bolsonaro e prejudicando aos poucos. Então, acho que só impacta o mercado de maneira muito forte se a gente vir que realmente isso pode, enfim, resultar na queda de algum ministro, resultar na queda do governo, alguma coisa assim. Mas acho que, por enquanto, é para ser acompanhado de lado, assim, não seria tanto que mexeria no mesmo dia. Então tá certo. Então todo mundo na expectativa do Fed hoje, que deve interferir na decisão do Copom também, né? Exatamente, tá? Além do Fed, hoje também tem o Copom, depois do fechamento do mercado. É provável, sim, se o Fed for mais dove, né, mais frouxo na política monetária, acaba facilitando para o Banco Central do Brasil também ser. E também aqui no Copom é a mesma história, né? Acho que o mercado está bastante convencido de mais uma queda de 50 basis points, né, de meio ponto percentual, mas a questão é o que eles vão sinalizar para frente. Eles vão sinalizar mais uma queda na mesma magnitude ou algo de uma magnitude menor ou um fim de ciclo. Então, acho que isso aqui está deixando o mercado bastante apreensivo no dia de hoje. Então tá certo. Gabriela, muito obrigada pela sua participação. Espero encontrar com você aqui novamente. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada pelo convite. Até mais. Galera, curte, compartilha e fica com a gente que a gente tá aqui de volta amanhã, tá certo? Até mais.